Fala Brasil! Eu sou a Daíse e esse é o nosso Negócios de Sucesso. Nossa entrevistada de hoje é advisor de negócios, especialista em estratégia e estruturação de empresas, coach empresarial e conselheira, palestrante de grandes eventos com públicos de até 8.000 pessoas, mestre em negócios internacionais e doutoranda em psicologia organizacional. Já treinou milhares de empresários e líderes e seus métodos são aplicados em mais de 15 países. Ufa! Ademar, vem pra cá entrevistar essa mulher que eu tô até com vergonha. O nome dessa mulher com tantos títulos é Caroline Calassa, desculpe. Carol, é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Obrigada. Carol, me conta um pouco da sua história, como que começou? Porque ninguém nasce fazendo tudo isso, né, gente? Conta pra gente como que começou tudo isso. Bom, eu comecei, me formei, fui trabalhar em empresa, sempre quis ser executiva de empresas, acabei me tornando executiva. E aí, mais tarde, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Não era uma coisa que eu imaginava fazer, mas como executiva eu fui descobrindo que eu gostava de ter um pouco mais de autonomia, eu tinha prazer em criar as coisas, fazer as coisas do meu jeito, e por acaso eu fui empreender. Que legal, que bacana. E você era uma executiva de negócios, então, né? Sim, e professora, E dei aula há muitos professora, anos. olha só. E aí eu queria entender o que te levou para ser uma empresária, né? Ela migrou ali de executiva de negócios para empresária. Queria entender um pouco isso. Foi essa descoberta. Eu não sabia, eu sempre pensava que eu ia ser executiva a vida inteira, mas foi essa descoberta, perceber que eu gostava de ter um pouco mais de autonomia, eu gostava de ter essa possibilidade de fazer as coisas por mim e colher os resultados. E por acaso eu saí de uma empresa e vi uma grande oportunidade na região onde eu estava trabalhando e resolvi abrir meu próprio negócio com a cara e com a coragem, sem muito conhecimento na época sobre empreender. Isso me levou a uma busca de conhecimento, de preparo, e aí eu fui me preparando e trabalhando, estudando muito aí até chegar até galgando o aqui. seu caminho, né? Isso mesmo. E aí você já começou a prestar a sua consultoria de negócios? Você começou já sendo coach? Coach não, né? Advisor de negócios? Eu comecei a minha empresa como uma empresa de consultoria na área de marketing, e depois eu comecei a perceber que os meus clientes precisavam de uma agência de publicidade e propaganda para executar aquilo que a gente planejava, abri uma agência de publicidade e propaganda. Mais tarde eu virei coach, muito mais tarde, vários anos depois. E quando eu me tornei coach, eu já fui direto para o empresarial, que era a área que eu tinha afinidade. Eu já fazia treinamento em empresas, eu já trabalhava com empresários, ajudando e auxiliando a crescer os seus negócios, desenvolver sua equipe, se estruturar. Antigamente a profissão coach era exatamente isso, né? Só existia o coach empresarial, né? Hoje em dia já tem diversos segmentos que têm seus coaches, mas antigamente era só isso, né? Que se fazia um coach. Eu me tornei coach em 2008. Eu vi esse boom todo acontecer no Brasil. Sim. Não existia tanta gente formada, a gente tinha que explicar na época o que era coaching, como é que funcionava. Mas os meus primeiros clientes, desde então, eram empresários, eram líderes, eram pessoas com quem eu já trabalhava. Eu simplesmente aprendi novos métodos e novas maneiras de desenvolver melhor o meu trabalho, mas eu já fazia isso, já dava aula em pós-graduação, já trabalhava com empresários, então só agregou. Só mudou o cenário, né? Isso mesmo. Legal, legal. E o que é ser uma advisor de negócios? Advisor de negócios, muita gente acha que trabalha só com a parte financeira, mas o advisor de negócios, ele trabalha com crescimento de negócios, valorização de negócios. Então, a parte financeira é só um pedacinho do negócio. Mas para o negócio crescer, para ele valer mais, ele precisa buscar clientes, ele precisa ser saudável financeiramente, ele precisa ter uma boa administração. E existem algumas estratégias que você pode empregar para garantir que num determinado período a empresa cresça mais rapidamente. Então é isso que o advisor faz, ajuda o empresário a tomar decisões certas. E sobre essa questão de coach, né? Você se diferenciou do mercado de coaches, né? Você acha que os coaches hoje, eles sofrem algum tipo de preconceito por serem coaches? Eu acredito que
houve, como todo mercado que cresce, Sim. todo mercado que cresce muito rapidamente, houve uma banalização. Uma banalização, exatamente. Então tem muita gente excelente no mercado de coaching, mas como banalizou isso, é difícil separar o joio do trigo. É difícil saber quem realmente é bem formado, quem realmente é bem preparado, porque coaching, na verdade, não resolve todos os problemas da humanidade. Coaching é um método que pode ser empregado, mas o que vai dizer se você é um bom coach ou não, além do seu preparo, da sua formação, é o seu background, é o quanto você era preparado antes, o que você já tinha de experiência, de vivência, Claro. isso vai somar a sua formação como coach. Legal. Então, tem certo preconceito, talvez, mas eu acho que isso é desinformação. Porque as pessoas que passaram por um processo de coaching, as empresas que contratam, sabem como pode ser valioso. Eu vi que você foi uma das pioneiras, né, em ensinar online, né, em passar as suas consultorias de forma online. Foi uma das primeiras mulheres do Brasil. Como que foi isso? Você teve uma ideia, assim, foi algo que te aconteceu, que te abriu uma luz e você começou a trabalhar dessa forma? Não, eu já trabalhava com marketing, era professora, dava aula, dei aula até na FGV um período. E aí eu percebi que eu fui para os Estados Unidos fazer um curso lá e eu ganhei um CD de presente e eu percebi que eles conheciam uma metodologia que eu não conhecia, que era atuar na internet, vender pela internet. Isso foi em 2011. E eu já comecei a estudar a respeito, a pesquisar a respeito, acionei algumas amigas da área de TI para saber se eu encontrava aquilo. Então foi uma luz que me acendeu a partir disso que eu descobri num treinamento fora do Brasil e me levou a buscar mais conhecimento. Por isso eu fui uma das primeiras mulheres mesmo que entrei nesse processo de venda online, mas sempre na mesma linha de negócios que eu já atuava. Eu só somei. Entendi. Somei o coaching, a minha experiência de Você foi para o antes. digital também, né? O digital também foi mais uma soma àquilo que eu já fazia. Não é que eu virei uma influencer digital, não. Eu simplesmente agreguei o digital àquilo que eu já fazia para potencializar os meus resultados. Bacana. E você sendo mulher, né, voltando para esse ponto, você sendo mulher, queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito ou passou por alguma dificuldade pelo fato de ser mulher, porque a gente sabe que o mercado corporativo, até pouco tempo atrás, era um mercado bem machista. Inclusive, queria saber de você também se você ainda vê como um mercado machista. Eu já passei por várias dificuldades. Eu acredito que eu nunca olhei por esse ângulo de ser mulher. Sinceramente, eu sempre vi os homens não como concorrentes, mas como aliados. Mas as coisas mudaram muito ultimamente. Existem muitas mulheres extremamente competentes que conseguiram conquistar o seu lugar no mercado corporativo, que têm cargos muito importantes. Então eu vejo que existem resquícios de um machismo, de um mercado machista, mas eu acho que hoje as mulheres também sabem se posicionar e lidar com isso de uma maneira muito diferente. Legal, bacana. A gente vê que hoje existe uma tendência muito forte, né, no mercado e nas empresas, que é aquela consciência ambiental, social e de governança, né? Você deve estar bem por dentro disso. E eu queria, hoje em dia as empresas, elas focam muito nisso e toda empresa hoje em dia quer ser uma empresa ESG. Eu queria saber de você se você vê isso realmente como uma tendência que veio para ficar. Eu acredito que sim. Na verdade, a governança já vem de muito tempo. A governança, ela traz para a empresa uma transparência. Só que a pandemia, ela potencializou tudo isso. Eu acredito que a gente começou a enxergar a necessidade de sustentabilidade. Não adianta a gente fazer negócios do jeito que a gente fazia antes, sem se preocupar com a perpetuação do negócio, a continuidade dele, uma sustentação desse negócio ao longo do tempo. E esses conteúdos que antes já eram importantes começaram a ser cada vez mais valiosos, inclusive para os investidores. Então eu acredito que é uma tendência sim, porque o mercado de investimentos começou a valorizar isso cada vez mais para reduzir os riscos de investimento. Eu acredito que isso só vai crescer e mesmo as empresas pequenas, que hoje nem sabem muito bem o que significa isso, vão começar a buscar conhecimento e aderir a esse tipo de processo. Legal, tomara que isso se torne realmente uma cultura, né, organizacional, para que todas as empresas sigam mais ou menos por esse caminho, né? Eu acredito que não tem outro caminho. Diante de tudo que a gente está vivendo, não existe outra maneira. Continuar fazendo negócios a custos
altíssimos, que é a gente massacra e a gente acaba com tudo e destrói todas as coisas. Num curto período de tempo, a gente vai pagar esse preço ali na frente, isso já está comprovado. Então, essa sustentabilidade, ela tem a ver com sobrevivência também. Com certeza. Acho que não tem volta mais, não. São novos tempos, né? A gente tem que estar sempre se adequando ali, se modernizando, e são mudanças que vêm para o bem. Sim. Eu queria entender de você, você já atendeu mais de 10 mil empresas, né, ao longo da sua carreira. Eu queria saber qual que foi o aprendizado mais valioso que você teve. Eu te digo que eu continuo aprendendo a cada interação com cada pessoa, com cada empresário. Eu acredito muito que a gente pode aprender com qualquer pessoa, mas acho que o maior valor que eu retiro disso é que os empresários de sucesso ao longo do tempo que permanecem são pessoas respeitosas, pessoas que respeitam o dinheiro, que respeitam as outras pessoas, que entendem que, como empresário, como gestor, nós somos veículos de prosperidade, nós somos veículos de crescimento. E a gente tem um papel, é lógico que a empresa não sobrevive sem lucro. Empresa existe e ela tem como fundamento ter lucro como resultado, mas ela existe de verdade como uma razão social. Uma razão social significa transformar a sociedade, gerar impacto positivo. E é interessante porque quanto mais a gente gera esse tipo de impacto positivo, fazendo com que o nosso cliente seja feliz, que ele fique satisfeito, gerando bem-estar para a comunidade, tratando bem os nossos colaboradores. À medida em que a gente faz tudo isso, a gente é recompensado com mais lucro, com mais crescimento. E isso é um ciclo positivo que eu acho que só traz benefícios para todo mundo. Sim, com certeza. E para você, me fala a sua definição de sucesso. Queria entender isso de você, porque você trabalha muito com o sucesso, né, dos seus clientes. Eu acredito que sucesso, para mim, é autonomia, é liberdade de escolha. É escolher como é que você vai utilizar o seu tempo, como é que você vai fazer isso, em qual lugar você pretende estar. É ter essa possibilidade de escolher o que quer que seja e poder empregar cada vez melhor a sua energia, seu tempo, sua dedicação, aquilo que traz resultados. E chega um momento em que o resultado que você busca vai muito além de dinheiro, muito além de fazer a sua empresa crescer. Começa a ser alguma coisa que é um legado, é uma coisa que você planta, que você se orgulha. Sabe aquela plantinha que você coloca lá no seu quintal, você rega ela a vida inteira e você se orgulha de mostrar para todo mundo? Com certeza. O negócio é isso também, a sua carreira como executivo, como líder, deve ser isso também. E eu acredito que cada vez mais pessoas estão enxergando dessa maneira. Isso é maravilhoso. Que bacana, é maravilhoso. E me conta agora, você já se sentiu fracassada ou incompetente? Eu mentiria se eu dissesse que não. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo em algum momento parou para pensar e falar, será que está dando certo isso aqui que eu estou fazendo? Sem dúvida. Eu acredito que uma das coisas que me fez muito questionar foi quando eu comecei meu negócio, sem tanto preparo, sem tanta estrutura. E eu me perguntava se eu realmente estava fazendo a escolha certa de deixar uma carreira segura como executiva, numa empresa em que eu tinha batalhado tanto para conquistar e começar a trilhar esse caminho, para ir para um caminho completamente diferente, que é abrir o meu negócio. E muitas vezes, quando a minha empresa teve desafios, dificuldades, eu pensava, será que estou fazendo a escolha certa? Será que é isso mesmo? Hoje, eu encaro isso de outra maneira. Eu não vou te dizer que eu não tenho mais desafios, até porque se não tivesse, não teria graça. Claro. Tenho vários desafios, mas os desafios que eu enfrento hoje eu enxergo como oportunidade de crescimento, de aprendizado, de não errar de novo. E não tem sucesso sem fracasso. Com certeza. Não tem. E eu acho que uma das coisas importantes para o empresário e para o líder é evitar se colocar no espelho diante de uma síndrome do impostor. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Que é você começar a questionar se realmente você Às vezes eu acho que eu tenho essa síndrome. Todo mundo passa em alguns momentos por isso, mas a gente utilizar esses questionamentos de forma positiva e produtiva, que é pensar, o que me adianta perguntar se eu sou boa ou não? Qualquer resposta que eu der, ela não vai me ajudar. Mas quando eu começo a pensar, o que falta para ser melhor? Claro. De que maneira eu posso ser mais coerente? De que forma eu posso ser mais ética? As respostas que eu dou para esse tipo de pergunta me fazem crescer, beneficiam a minha empresa e levam a minha empresa para um outro patamar. Então é aprender a escolher também o tipo de dúvida, o tipo de dificuldades que você vivencia, como é que você vai lidar com elas? Isso faz diferença no nosso crescimento. Com certeza faz. E aproveitando essa deixa que você me deixou de desafios que você enfrenta, queria que você demonstrasse pra gente os principais desafios que você enfrenta na sua carreira. Que eu enfrentei ou que eu enfrento no momento? Que você enfrenta no geral, assim, na sua carreira, tem muitos desafios desse sentido? Eu acredito que eu sou uma pessoa que sempre crio desafios para mim.
Eu acho que isso faz parte de ser empresário, porque o empresário que não consegue criar desafios para si mesmo, ele vai chegar um momento que ele vai ficar entediado com aquele negócio que ele tem. E criar esses desafios te mantém vivo, te mantém enérgico, te mantém feliz em saber que você tem coisas novas para desbravar e para aprender. Sim. Eu acredito que desafios são sempre de buscar novos conhecimentos, de se atualizar. Às vezes você precisa se provar, sim. Eu já cheguei uma vez numa empresa em que eu fui totalmente questionada por ser mulher ou porque a empresa estava indo bem. E eu acredito que isso é sempre desafio bom. Esse tipo de desafio, ele te traz aprendizado, crescimento, firmeza, segurança. Sim. E a gente sempre pode tirar bom proveito dos principais desafios que a gente vivencia. Que legal, olha aí. E agora, olhando um pouco para o geral da sua carreira, né? Você passou por muitas coisas, né? Tem bastante experiência, ensinou também, deu aula. Agora eu te pergunto, você nunca pensou em escrever um livro? Sim, aliás, eu tenho um livro no forno. Eu já cheguei a fechar um projeto com uma editora. Estamos dando spoiler aqui sem querer, gente. Isso não estava combinado. Não, mas vai sair sim. Que legal. Então você já está ali, já tem mais ou menos. O meu plano é que até o final desse ano ele seja 100% pronto e vai ser publicado. Boa sorte, boa sorte. Quando você lançar o livro, você volta aqui pra gente para contar. Com certeza. Do seu livro, né? Obrigada. E uma coisa que eu queria te perguntar também é se você tivesse que dar um conselho para quem está começando, para quem quer ser um consultor, um coach, ou para quem quer abrir o seu próprio negócio. A gente sabe que são muitos os desafios, né? E ninguém melhor que você é uma das pessoas mais indicadas para falar disso. Para quem está começando a abrir um negócio, algum conselho que você dá, o caminho das pedras, conta pra gente. Eu acredito que para quem está começando a abrir um negócio, uma das coisas que você precisa saber é quando parar de fazer todas as coisas pela sua empresa. Então, acho que o primeiro desafio para quem está abrindo um negócio é entender que o mais rápido possível, mesmo que ele esteja começando sem dinheiro nenhum, sem recurso, é conseguir prover, através do seu trabalho, através do seu negócio, recursos para ter gente que pensa do seu lado. Se você ficar ali preso, faz tudo do seu negócio, e é muito fácil entrar nisso. Você faz tudo, você consegue se virar, você entrega, você embala, você vende. E se você ficar muito tempo nesse lugar, você está impedindo a sua empresa de crescer. Então, eu acredito que o primeiro movimento é conseguir colocar pessoas boas do seu lado. Delegar funções, né? Poder ter gente para quem delegar e que você possa confiar para te ajudar. Embora seja difícil, né? Porque às vezes a gente está começando um negócio tão pequeno e a gente não tem como investir em pagar mais gente. E a gente sabe que funcionário é um dos maiores ativos de uma empresa, né? Sim. Então é complicado fazer isso, né? Geralmente quem está começando do zero aí não tem muito investimento, precisa caminhar pelas funções, né? Se for preciso, contrate freelancers, pessoas que possam prestar serviço, até que você tenha condições de bancar seus primeiros colaboradores, porque isso vai fazer diferença no seu processo e no ritmo de crescimento. Legal. Empresa que não cresce morre. Com certeza. E o tempo e o ritmo de crescer faz muita diferença na sustentação de um negócio. Muitas vezes o empresário ele fica ali com medo de crescer, com medo de investir. E mesmo quando ele já tem condições de contratar alguém, ele ainda se acostuma. Eu trabalho no final de semana, eu trabalho nos feriados, eu dou um jeito, eu estou conseguindo, eu coloco meu filho, minha esposa, todo mundo para trabalhar. E esse é um dos processos que pode atrasar e atrapalhar e dificultar o crescimento do negócio. Sim, E uma pergunta é sobre a sua clientela. Qual é a maior dificuldade? Por que eles chegam até você? Normalmente, quem me procura, ou porque deseja estruturar a empresa, ou seja, a empresa já saiu daquele momento inicial e ela está querendo crescer, ela está buscando crescer. E ela sabe que para crescer ela precisa de uma estrutura, ela precisa de uma base sólida, ela precisa desenvolver não só pessoas, mas também processos, ela precisa repensar a maneira como ela vai se colocar no mercado, o modelo de negócios. E hoje em dia a gente tem infinitos modelos de negócios que podem ser agregados para uma empresa crescer mais rápido. Ela não precisa mudar completamente de ramo, ela não precisa mudar de rumos completamente. Ela pode simplesmente se ajustar. Muita gente quer utilizar o digital para crescer, ou a empresa quer utilizar os seus recursos de forma mais
interessante. Geralmente são esses os motivos que levam alguém a me procurar. Legal. E você já pegou algum caso difícil, assim, que a gente pensa, que você olha e fala, nossa, isso vai ser difícil de se resolver, que a empresa já está ali na UTI, já está bem difícil de resgatar. Você já pegou algum caso assim? Vários. E eu acredito que os 2 pontos mais difíceis são: o primeiro é o comportamento do dono. Porque o negócio, ele corresponde ao comportamento do dono, dos seus principais executivos, dos seus diretores. E se a gente não consegue trabalhar isso, isso é um comportamento, existem comportamentos ruins, arraigados, esse é um grande desafio e que precisa ser cuidado o mais rápido possível e não muda rapidamente. Precisa de um processo de acompanhamento e de dedicação para isso e vontade das pessoas de entrarem nisso. Segundo, é empresa com dificuldade financeira que vai entrando no buraco e não consegue enxergar o momento de sair dali. Existe um ponto ótimo, que a gente chama, que é um ponto de turnaround, que é quando a empresa ainda consegue dar a volta por cima. Mas quando a empresa demora demais para procurar ajuda, às vezes ela já está numa situação em que ela tem mais dívidas do que ativos para isso. E aí não dá para fazer milagre, salvar, né? Não tem mais o que fazer. Então, tá em dificuldade, buscar ajuda logo. Sim. Porque é justamente para não chegar nesse ponto que não esperar chegar nesse ponto difícil, né? Isso. E teve algum caso que, pelo contrário, te surpreendeu positivamente? Muitos casos que me surpreenderam positivamente. Empresas que você acha que estava bem difícil de conseguir resgatar ali e, de repente, conseguiu fazer um trabalho em cima da empresa e deu certo? De repente, não, porque... de repente não, né? Claro que tudo vem com um trabalho, né? Com um esforço, com uma organização, planejamento. Mas eu acho que é muito decisão. Quando as pessoas na empresa estão decididas, elas entendem realmente o que está em jogo e elas querem virar o jogo, se elas fazem isso dentro de um tempo que é possível dar a volta por cima, ainda que seja muito difícil, a gente sempre consegue um processo de recuperação. Agora, se as pessoas estiverem ainda numa situação que não é completamente desconfortável, mas elas ainda não sentiram na pele o que está em jogo e quais são os riscos que estão correndo, elas vão esticar a corda até que a corda arrebente muitas vezes. Talvez se a gente não está ali deparada com um risco muito grande, a gente tem mais resistência de mudar, né? Sabe, já ouviu falar, time que está ganhando não se mexe? Exato. Muita gente ainda pensa assim, que time que está ganhando não se mexe. Pelo contrário, a empresa ela tem que investir em ajuda quando ela está indo bem. Ela não tem que investir em ajuda ou buscar ajuda quando ela está indo mal, quando ela está indo para o buraco apenas. Algumas empresas já estão nessa situação. Mas a hora certa de buscar estruturação, de buscar bases sólidas, é quando a sua empresa começa a ir bem. Claro. Que você já passou pelo ponto de equilíbrio, você já está conseguindo pagar as contas, já está sobrando algum dinheiro no seu caixa. Essa é a hora de mexer. Porque é aí que você pode ter um impulso de crescimento e isso vai trazer muitos resultados para a empresa. E não na hora que ela está em declínio, que ela está mal. Com certeza, a gente tem que se antecipar aos riscos, né? Isso aí. E às vezes a gente não vê um risco ali tão grande e a gente fala, mas eu não vou mudar a minha conduta por conta disso, a gente vai conseguir levar, eu sempre trabalhei dessa forma, eu vou continuar trabalhando dessa forma. E aí é que não dá certo, né? Quando as pessoas insistem muito no erro. Né? O risco, ele é parte do negócio. Saber utilizar o risco, planejar, é uma coisa que as pessoas descobriram na pandemia. Isso era assunto de empresa grande, de conselho administrativo. Empresa grande sempre mapeou riscos, cuidou disso. Agora as empresas pequenas começaram a descobrir também. Se você não controlar os riscos, eles vão afundar a sua empresa em algum momento. Com certeza. Então, muito obrigada, Carol, por todo esse ensinamento, compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Foi muito importante, tenho certeza que contribuiu bastante com quem nos assiste. Muito obrigada, foi um enorme prazer e obrigada aí obrigada aos telespectadores. Acredito que tenham gostado e espero que tenham aprendido alguma coisa valiosa que possam aplicar na sua empresa. Com certeza, foram ensinamentos valiosos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E eu espero você retornar aqui com o seu livro pronto para a gente lançar o seu livro aqui. Em breve. Muito obrigada. Obrigada a você. Esse foi mais um Negócios de Sucesso. O nosso programa tem o apoio de Integrity Contábil. Você pode conhecer através do QR Code aqui na tela. E eu agradeço você pela companhia até aqui. Te aguardo no próximo programa, sexta-feira, às 9 da noite, aqui na TV Com Brasil.